No coração de Goiânia, onde a luz do dia se mistura com a sombra das memórias esquecidas, uma escola abandonada ergue-se como um monumento ao que já foi. Suas paredes desgastadas pelo tempo carregam ecos de risadas infantis e sussurros de segredos. O destino daquelas salas de aula tornou-se um mistério, e a lenda do menino fantasma se espalhou como um incêndio nas florestas secas do cerrado. Dizem que ao cair da noite, quando a cidade se silencia e as estrelas se escondem atrás das nuvens, ele aparece. A história começa com um grupo de jovens que, atraídos pela curiosidade e pelo desejo de aventura, decidiram explorar a escola. Entre eles estava Lucas, um garoto de 16 anos, conhecido por sua coragem e por sua paixão por histórias de terror. Ele sempre acreditou que as lendas urbanas eram apenas isso, histórias. Mas naquela noite, algo no ar parecia diferente. A brisa fria que soprava do norte trazia consigo um pressentimento, uma sensação de que estavam prestes a cruzar uma linha que não deveria ser cruzada. Ao chegarem à escola, a visão era de um cenário apocalíptico. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando-os com uma curiosidade silenciosa. As portas rangiam como se estivessem se queixando da presença dos intrusos. O grupo hesitou, mas a adrenalina falou mais alto. Eles entraram com lanternas em mãos, iluminando o caminho por entre os escombros e os grafites que cobriam as paredes. Dentro da escola, o silêncio era ensurdecedor. O som de seus passos ecoava como um chamado distante, um convite para que eles se aprofundassem mais. Lucas liderava o grupo, seu coração batendo rápido, não apenas pela excitação, mas também por um medo que começava assim a se infiltrar em sua mente. Ele já ouvira as histórias sobre o menino fantasma, um garoto que, segundo a lenda, havia morrido em um acidente trágico dentro da escola e que agora vagava por ali, preso entre os mundos. Enquanto exploravam, eles encontraram uma sala de aula que parecia ter sido deixada intacta. As carteiras estavam dispostas em filas, como se os alunos tivessem saído apenas por um momento. A lousa ainda exibia as marcas de uma aula esquecida, e o cheiro de mofo era forte. Foi então que alguém sugeriu que fizessem uma sessão de perguntas e respostas com o espírito. Era uma ideia absurda, mas a bravata tomou conta do grupo, e eles decidiram que seria uma forma de se divertir. Lucas, com um sorriso nervoso, começou a perguntar: "Menino fantasma, você está aqui?" O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Então, uma brisa gelada atravessou a sala, fazendo com que os cabelos de todos se arrepiaram. Eles riram nervosamente, achando que era apenas o vento. Mas à medida que continuaram a perguntar, a atmosfera começou a mudar. As lanternas piscavam e uma sensação de opressão começou a se instalar. Foi quando uma sombra passou rapidamente pela porta da sala, fazendo com que todos se virassem ao mesmo tempo. O pânico começou a se espalhar entre eles, mas Lucas, determinado a provar que não havia nada a temer, decidiu seguir a sombra. Ele pediu aos amigos que o esperassem, prometendo que voltaria em um instante. Com a lanterna em punho, ele saiu da sala, ouvindo o eco de seus próprios passos enquanto se aventurava pelos corredores escuros. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, e a sensação de estar sendo observado se intensificava. Lucas chegou a uma sala de música, onde instrumentos cobertos de poeira estavam dispostos, como se esperassem o retorno de seus mestres. Ele hesitou, mas a curiosidade o empurrou adiante. Foi quando ouviu um som, uma melodia suave que parecia flutuar no ar. Era como se alguém estivesse tocando um piano invisível. A música o hipnotizou. Ele se aproximou, mas ao entrar na sala, a melodia cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas olhou ao redor, sentindo uma presença, algo que não conseguia identificar. Ele começou a se perguntar se deveria ter voltado, se deveria ter ouvido os avisos de seus amigos. E naquele momento, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. De repente, uma risada infantil ecoou pela sala, uma risada que não parecia deste mundo. Lucas congelou. A risada era alegre, mas também carregava um tom de tristeza, como se o menino estivesse preso entre a alegria da infância e a dor da morte. Ele virou-se e ali à sua frente estava o menino fantasma. Um garoto de cabelos desgrenhados e olhos grandes que refletiam uma tristeza profunda. Ele vestia um uniforme escolar desbotado e sua presença era ao mesmo tempo atraente e aterrorizante. "Você não deveria estar aqui",
disse o menino fantasma, sua voz suave como um sussurro, mas carregada de uma tristeza que parecia ecoar nas paredes da escola. Lucas, paralisado pelo medo, finalmente conseguiu articular algumas palavras. Quem é você? O espírito sorriu, mas não havia alegria em seu olhar. Eu sou o que sobrou, o que ficou para trás. Lucas sentiu uma onda de compaixão, misturada com o terror que o dominava. O que aconteceu com você? O menino fantasma olhou para o chão como se as memórias o aprisionassem. Eu estava brincando. Uma queda, um acidente, e agora estou preso aqui, entre os vivos e os mortos. As palavras do garoto reverberaram em Lucas, que se lembrou das histórias que ouvira sobre o acidente que levara o menino a uma morte prematura. Você não pode ficar aqui. Você precisa ir para a luz, disse Lucas, tentando oferecer consolo. O espírito balançou a cabeça, um gesto de desespero. Eu não posso. Eu não sei como. A escola é tudo o que tenho agora. Lucas sentiu seu coração apertar. Ele queria ajudar, mas não sabia como. Enquanto isso, o grupo de amigos, preocupado com o desaparecimento de Lucas, começou a procurá-lo. Eles chamavam seu nome, mas a escola parecia engoli-los, como se estivesse viva e não quisesse que eles encontrassem o que buscavam. A cada passo, a sensação de que algo estava errado se intensificava. O medo começou a se espalhar, e a ideia de que poderiam estar em perigo se tornava cada vez mais real. Finalmente eles chegaram à sala de música onde Lucas estava. Ao vê-lo, um suspiro de alívio percorreu o grupo, mas logo se transformou em horror ao perceber que Lucas estava em transe, olhando fixamente para o menino fantasma. Lucas, o que aconteceu? Gritou uma das garotas, mas ele não respondeu. O espírito olhou para os amigos e uma expressão de tristeza e raiva se misturou em seu rosto. Vocês não deveriam estar aqui, disse o menino fantasma, sua voz agora mais intensa, como se o desespero estivesse se transformando em fúria. Vocês estão me prendendo ainda mais. O grupo recuou assustado. Lucas, finalmente despertando do transe, tentou acalmá-los. Ele só quer ajuda. Ele não quer fazer mal a ninguém. Mas as palavras de Lucas não foram suficientes para dissipar o medo que agora dominava a sala. Ajuda? O que vocês sabem sobre ajuda? Eu sou um eco, um sussurro, e vocês são apenas intrusos. O menino fantasma gritou, sua voz ecoando pelas paredes como um lamento. O grupo, tomado pelo pânico, começou a recuar lentamente, mas Lucas se manteve firme. Espere, não precisamos ter medo. Podemos ajudá-lo. Mas o espírito estava além de qualquer ajuda. Ele começou a se desvanecer, sua forma se tornando etérea, como se estivesse se perdendo novamente nas sombras. Você não pode me ajudar. Ninguém pode. Eu sou uma lembrança, e as lembranças não podem ser salvas. E com isso ele desapareceu, deixando Lucas e seus amigos sozinhos na sala. O grupo, agora em estado de choque, se reuniu e decidiu que era hora de sair. A escola, que antes parecia um lugar de aventura, agora se transformara em um labirinto de terror. Eles correram pelos corredores, sentindo a pressão das sombras ao seu redor, como se a própria escola estivesse tentando segurá-los. Cada porta que passavam parecia se fechar, cada janela parecia se fechar sobre eles, como se a escola estivesse tentando mantê-los ali. Finalmente eles conseguiram encontrar a saída, e a luz da lua os recebeu como um alívio. Mas a experiência os marcara. Lucas, especialmente, sentia o peso da tristeza do menino fantasma em seu coração. Ele sabia que a lenda era mais do que uma simples história. Era uma verdade dolorosa, e o espírito ainda vagava, preso entre o passado e o presente. Nos dias que se seguiram, Lucas não conseguia parar de pensar no garoto. Ele começou a pesquisar sobre a escola e o acidente, descobrindo que o menino fantasma era, na verdade, uma vítima de negligência. A escola havia sido abandonada após a tragédia, e as memórias do menino foram enterradas sob as ruínas. A história do menino fantasma de Goiânia não era apenas uma lenda urbana, era um lembrete sombrio do que acontece quando as vozes dos inocentes são silenciadas. Determinado a dar um fim à tristeza do espírito, Lucas começou a organizar uma vigília na escola, convidando a comunidade a se reunir e lembrar do menino. Ele acreditava que, ao trazer luz à história esquecida, poderia ajudar a libertar o espírito preso. A vigília atraiu muitos, e a escola, que havia sido um lugar de escuridão, se iluminou com velas e risos enquanto as pessoas compartilhavam suas histórias e lembranças. Naquela noite, enquanto todos estavam reunidos, Lucas sentiu uma presença.
Ele olhou ao redor e viu o menino fantasma observando do canto da sala. A tristeza em seus olhos parecia um pouco mais leve. Lucas, com o coração cheio de esperança, sussurrou: "Você não está mais sozinho. Nós nos lembramos de você." E, ao ouvir essas palavras, o menino fantasma sorriu pela primeira vez. Sua forma começou a brilhar e a tristeza que antes o aprisionava começou a se dissipar. Ele olhou para Lucas e, com um gesto de gratidão, começou a se afastar, finalmente livre das correntes que o mantiveram preso. A vigília se transformou em um momento de celebração e a escola, que antes era um símbolo de dor, agora se tornava um lugar de memória e esperança. Lucas sabia que a lenda do menino fantasma de Goiânia não seria esquecida. A história continuaria a ser contada, mas agora com um novo significado. O menino não era apenas um espírito perdido, ele era uma lembrança de que todos têm uma história e que essas histórias merecem ser ouvidas e respeitadas. Assim, a lenda do menino fantasma se transformou em um símbolo de resiliência e compaixão, um lembrete de que, mesmo nas sombras, a luz pode prevalecer. E enquanto a escola permanecia de pé, as vozes das crianças que um dia a habitaram ecoariam para sempre, contando a história de um menino que finalmente encontrou a paz.